Seminário Cresce o Brasil. Tivemos aí a palestra com o nosso governador engenheiro civil, José de Anchieta. E agora vamos ter a palestra com o nosso engenheiro Aniceto Vanderlei. Aniceto Vanderlei Campanha Neto, titulação Mestre em Ciência e Engenharia de Infraestrutura Aeronáutica, Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, ITA. Engenheiro Civil, UFPA, Engenheiro Elétrico, Bacharelado em Direito, Analista de Sistema. CECEP, cargo exercido, Diretor-Presidente de Boa Vista Energia de 2006 a 2008. Secretário de Desenvolvimento Econômico de 2003 a 2004. Ocupação atual, empresário e produtor. Com vocês, o palestrante, engenheiro Aniceto Vanderlei. Bem, bom dia a todos. Gostaria de dizer que é uma grande satisfação estar aqui nesse seminário onde nós estamos revendo aqui vários colegas de profissão. Atuei na área de engenharia civil por algum tempo e a gente está revivendo aqui. E dizer que é uma satisfação muito grande aceitar o convite feito pelo nosso presidente do Sindicato dos Engenheiros, Volney Costa, para que a gente pudesse trazer um pouco da nossa contribuição como empresário e produtor para esse tema que é a questão da produção e infraestrutura no estado de Roraima. Gostaria também de cumprimentar o Dr. Murilo Celso, presidente da Federação Nacional dos Engenheiros, e em nome dele cumprimentar todos aqueles outros profissionais que vieram de outros estados da federação, cumprimentar em nome do Afrânio todos os produtores aqui presentes e cumprimentar os demais profissionais. Nós vamos procurar fazer uma palestra, como o governador já fez em sua apresentação, uma abrangência mais geral. Então a gente vai fazer uma apresentação voltada mais para o estado de Roraima. Tá? Eu vou procurar fazer um breve levantamento da situação e aquilo que nós definimos como estratégico para o estado de Roraima, em termos de produção, e depois nós vamos falar um pouco do que nós entendemos ser nossa atividade fim hoje também, que a gente atua aqui no estado, que é a questão da cadeia produtiva da piscicultura. Então, como esse tema, que é a questão da produção e infraestrutura no estado de Roraima, a gente, se for colocar o somatório de produção mais infraestrutura, então nós chegamos no tema desenvolvimento. Tá? É muito importante, quando se fale de desenvolvimento, esteja bem definida a questão da estruturação e organizações das ações por setores ou atividades. São muitas as atividades que geram desenvolvimento no estado, então é importante que essas atividades sejam bem definidas, bem como a questão da aplicação dos recursos existentes. A gente sabe que no país cada vez mais o dinheiro fica mais difícil, então nós temos que maximizar a aplicação desses recursos para fazer com que esse recurso possa chegar à população de maneira muito mais eficiente, através de um objetivo geral, que seria a promoção do desenvolvimento socioeconômico do estado de Roraima, tendo como foco principal a questão do aproveitamento das potencialidades produtivas e comerciais do estado, a geração de emprego e renda, a sustentabilidade dos sistemas de produção e a questão do crescimento socioeconômico. Quando se fala em produção e infraestrutura no estado de Roraima, nós precisamos definir eixos de desenvolvimento a partir das potencialidades estaduais. Para cada eixo desse, é muito importante, eu estou falando dessa questão de gestão, porque sem esse controle de gestão fica difícil que as coisas aconteçam na ponta, e a gente tem vivido algumas situações em que determinadas etapas que a gente precisa passar, ela não acontece na ponta, então isso chega a retardar todo o processo produtivo que é exercido pelos produtores. Então, para cada eixo,
a definição de setores e atividades produtivas em consonância com as plataformas de desenvolvimento, e em seguida vem a definição, então, dos projetos específicos para cada setor atividade, os projetos de apoio e projetos de gestão. A gente tem procurado trabalhar dessa maneira com a atividade de piscicultura, e também a gente tem acompanhado o trabalho dos produtores de grão, dos produtores que atuam na pecuária, que também tem procurado atuar dentro dessa forma de gestão. As potencialidades produtivas no Estado, hoje, que na visão do setor produtivo local, nós temos a questão da indústria, aí a gente fala como foco principal a agroindústria, a questão do agronegócio, o empreendedorismo, comércio, serviço, cultura e turismo. Na questão dos setores estratégicos, esses pontos importantes, que é o caso que nós entendemos como mais importante, o empreendedorismo, o agronegócio, indústria, turismo, sempre tendo como base de suporte usar as ferramentas que hoje já dispõe no Estado, né? A gente sabe que Roraima hoje tem uma área de livre comércio, mas a gente encontra muita dificuldade nessa área de livre comércio, porque nós estamos, o estado do Amazonas também é uma área de livre comércio, nós temos a Guiana, que também é uma área de livre comércio, a Venezuela, que também é uma área de livre comércio, e temos aí esse outro instrumento aqui, que é a ZPE, que é um instrumento ainda que está em processo de consolidação. Nós entendemos, em termos de produção para o estado de Roraima, nós sempre temos dito que não tem outra saída para o estado de Roraima, para fazer com que esse estado aconteça, do ponto de vista de geração de emprego, que não seja pela questão do agronegócio. Fica difícil de você imaginar que indústria de tecnologia venha se instalar aqui em Roraima, onde nós não temos um distrito industrial consolidado, nós não temos uma infraestrutura aeroportuária para exportação, e em detrimento a tudo isso, quando se pergunta se o estado de Roraima tem, aqui é vizinho, Manaus também tem toda essa parte que hoje o estado de Roraima a gente vê como dificuldade. Então, a gente não tem um distrito industrial consolidado, em detrimento, Manaus disponibiliza de um distrito industrial consolidado. A gente tem muita pouca mão de obra qualificada, o estado do Amazonas dispõe dessa mão de obra qualificada. Você tem dificuldade hoje para escoar a sua produção, Manaus está bem próximo de um porto. Então, na hora de vir alguém para investir em tecnologia, ele prefere optar por ficar em Manaus. Eu montei, em 2009, uma agroindústria para fabricação de ração dentro da cadeia produtiva da piscicultura, e na época eu havia recebido um convite da superintendente da Suframa para instalar essa mesma fábrica no estado do Amazonas, pagando um valor simbólico pelo terreno de R$1, com toda a infraestrutura consolidada para a implantação desta indústria. Então, em face de todas essas dificuldades colocadas, nós entendemos como contrapartida, entendemos que o agronegócio pode acontecer no estado de Roraima e vai acontecer, isso é uma certeza. Dentro de 5 anos vocês vão ver Roraima já figurando no cenário nacional nessa questão do agronegócio. Por quê? Porque nós temos uma quantidade de terra significativa para plantar, em detrimento, por exemplo, ao estado do Amazonas, que devido à questão da Zona Franca, eles não têm essa área, não pode fazer desmatamento aqui, a gente não precisa desse desmatamento, em função daquilo que o governador até colocou anteriormente, que são as áreas de cerrado. Então, o estado de Roraima vai acontecer pelo agronegócio. Tá? O próximo ano nós já temos uma expectativa que seja triplicada a área de produção de soja. Nós tivemos um grupo russo comprando a soja produzida em Roraima para levar até o seu país para ser utilizado como alimento. Isso é algo muito esperançoso para o setor produtivo aqui do estado, e é interesse dessa empresa também financiar esses produtores. Então, a expectativa é que triplique para o próximo ano e que nós possamos chegar, então, a aproximadamente 30 mil hectares de soja e no ano seguinte já passar, então, para 60 mil hectares. No momento em que nós chegarmos a 60 mil hectares de grão no estado, sempre que nós nos reunimos por parte do setor produtivo,
nós dizemos que nós invertemos a curva, porque hoje, se nós temos uma dificuldade para produzir aqui, esse problema também é logística e escala. O nosso custo de produção hoje em Roraima é muito caro. Muito caro por quê? Porque a quantidade de insumos hoje que nós necessitamos para a produção é uma quantidade pequena, então a gente não tem as grandes empresas hoje instaladas no estado de Roraima. No momento em que Roraima passar de 80 mil hectares de grão, e aí a gente associa a essa produção de grãos, tem o pessoal do arroz, então nós vamos ter as grandes empresas hoje disponibilizando insumos mais baratos e fazendo com que nós sejamos mais competitivos em relação aos nossos concorrentes. O momento atual, o governador fez uma abrangência geral e aqui a gente está procurando mostrar qual é o momento hoje que o estado de Roraima está vivendo. Nós estamos passando por um processo de implantação e consolidação da cadeia produtiva no estado como um todo. Hoje a quantidade plantada no estado é uma quantidade pequena, como eu coloquei. Os produtores hoje, pelo seu pioneirismo, eles têm pagado um preço muito caro, mas, como eu disse sempre, acreditando que vai mudar e vai mudar dentro de um período muito curto. Tá? Então, em relação hoje à questão de grãos, nós já chegamos a 17 mil hectares plantados, retornou para um patamar quase zero, depois foi avançando e esse ano agora nós já chegamos a quase 12 mil hectares. E a expectativa, como eu coloquei, ser triplicado, eu estou falando na questão da soja, mas tem os outros grãos, né? Mas nós estamos passando por essa situação. A questão da regularização fundiária, ciência da população, os problemas que nós estamos passando com relação a essa questão da demanda em cima da titulação. Hoje, nós estamos passando por um processo de fiscalização dentro do Iteraima em relação a essa questão da emissão de títulos, então isso nós esperamos que seja resolvido o mais rápido possível para que a gente possa fazer com que mais produtores de outros estados possam vir investir aqui no estado de Roraima. Estamos passando também por um processo de regularização ambiental, como eu coloquei, em função de ser uma quantidade de áreas pequenas a ser plantada, nós também temos uma quantidade pequena de área regularizada. Com relação à infraestrutura, nós já foi bastante discutido pela questão do governador, essa questão da infraestrutura para escoamento da produção. Hoje, a gente tem ainda sérias dificuldades, principalmente quando se sai das estradas tronco para as estradas vicinais. Nós temos, na questão do escoamento de produção, a gente ainda encontra dificuldade, principalmente com questão de pontes, de madeira e outros problemas mais, mas que a gente está acreditando que isso vai ser vencido e consolidado. Nós temos um outro problema também, que eu já citei, vou voltar aqui, a questão de escala de produção, a quantidade, se nós formos analisar hoje o que Roraima produz, tem um único produtor, chega a produzir mais do que produz todo o estado de Roraima, lá em relação a produtores do Sudeste, do Centro-Oeste. Então, hoje, essa dificuldade na aquisição de insumos é muito grande, e quando fala em insumos, fala insumo para plantar, nós falamos na questão de insumos para fabricação de ração, nós falamos na questão de insumos relacionados a produtos agropecuários, em função dessa escala ainda ser pequena. Um outro problema enfrentado, e aí eu estava até comentando com o vice-governador, essa questão de qualificação de mão de obra e assistência técnica. Hoje, nós temos uma quantidade de pessoas qualificadas para ser disponibilizada pelo setor produtivo muito pequeno. A gente inaugurou, agora no dia 8, um centro tecnológico de aquicultura, visando
atuar em 5 pontos, e um desses pontos é a questão de qualificação de mão de obra e assistência técnica nos interiores. Hoje a gente vê muita pessoa sendo qualificada na cidade, e quando a gente precisa desse técnico morar no interior, então a gente encontra uma certa dificuldade. No início vai, mas com pouco de tempo ele começa a encontrar barreiras para ficar na propriedade. E a gente precisa das pessoas que são no campo. Então, pensando nisso, a gente tem feito um trabalho e vai iniciar um trabalho pioneiro com o Instituto Federal de Educação para qualificar, primeiramente no Amajari, nós vamos qualificar esses profissionais no próprio município para que possa ser, então, disponibilizado aos produtores. Num segundo momento, nós conversamos com o reitor do Instituto Federal de Educação daqui, do Estado, de Boa Vista, para que a gente também possa trazer e fazer esse trabalho com relação ao pessoal, o Instituto Federal de Educação que tem no Novo Paraíso, né? No Novo Paraíso. Então, para poder disponibilizar para os produtores daquela região esses técnicos. Eu vou falar um pouco do trabalho que a gente vem fazendo com a piscicultura, tá? Nós atuamos na área de piscicultura já há 12 anos, está dentro do 13º ano. É uma atividade assim muito apaixonante, muito cativante e que mudou o rumo da minha vida. Em 2000 eu mexia em outra área, eu mexia com pecuária de corte, e hoje a atividade de pecuária se tornou secundária pela atividade de piscicultura. Tá? Hoje a piscicultura, o momento atual, passa por um aumento de demanda por peixe no mercado, tanto no mercado interno como no mercado externo. Pouca gente sabe, mas o mercado de peixe hoje no mundo, ele é 3 vezes maior do que o mercado de carne bovina, 5 vezes maior do que o de aves e 7 vezes maior do que o mercado de carne suína, né? Então, hoje a movimentação com peixes anual gira em torno de 600 bilhões de dólares. Então, é um volume significativo. Sempre que pensa em piscicultura, você pensa muito em piscicultura de água doce, mas a gente também sabe que existe uma quantidade muito significativa de piscicultura em água salgada. Como na atividade que nós colocamos em relação à produção em Roraima como um todo, a atividade de piscicultura está passando pelo mesmo problema de estruturação e organização da cadeia. Hoje está faltando um elo para a gente fechar essa cadeia, que é a construção do frigorífico. Nós iniciamos o trabalho na questão da reprodução, na questão como criador, na produção, na questão da fabricação de ração, e agora nós estamos com um frigorífico com o CIF internacional aprovado, e vai ser iniciada a construção em 2014, fazendo com que a gente possa chegar esse peixe ao mercado internacional. Na hora que nós chegarmos com esse peixe no mercado internacional, abre um horizonte para Roraima muito grande, porque hoje o estado de Roraima é um estado para piscicultura de um único mercado chamado Estado do Amazonas, tá? Mas também que é interessante esse mercado, porque é o maior consumidor de peixe da América Latina, é o amazonense, tá? Tem municípios amazonenses que chegam a consumir até 152 quilos de peixe por habitante ano. São aquela população ribeirinha. E a cidade de Manaus passa de 40 quilos por habitante ano, enquanto a média nacional gira em torno de 9. Nós estamos também passando pela definição das espécies de comercialização no mercado interno e externo. Hoje, o Brasil está passando por um processo de regulação para uso das bacias hidrográficas, né, e principalmente das hidrelétricas, e vai se abrir um horizonte muito grande também dentro dessa visão. Demanda por pesquisa e inovação tecnológica, e aí eu vou citar esse trabalho que a gente iniciou
que inaugurou agora no dia 8. Nós estamos iniciando esse trabalho em parceria com a Embrapa Pesca e Aquicultura, do estado do Tocantins, onde nós vamos trabalhar com o pirarucu, né, que é um peixe muito interessante. Vamos trabalhar com a questão de melhoramento genético. Vai chegar daqui 10 dias as 8 linhagens de tambaqui existentes no país, vão chegar aqui a esse centro de pesquisa, onde vamos fazer um trabalho conjunto com a Embrapa de Manaus, com o INPA Manaus, a Embrapa Roraima. Tá? E a questão da legislação ambiental ainda, que é muito burocratizada, né? Mas isso são coisas que estamos avançando. As perspectivas por pesquisa e inovação tecnológica, questão de melhoramento genético, nutrição, e essa relação aí, FIFO-GIFO, a relação peixe que entra, peixe que sai, é algo que vai ser muito questionado, principalmente quando se tratar dos peixes carnívoros, né? Hoje não vai justificar você pegar 2 quilos de peixe da natureza forrageiro através de farinha de peixe e produzir 1 quilo de peixe, no caso o pirarucu. Então é algo que precisa ser feitos estudos para desenvolver proteínas sintéticas para que isso não aconteça. É a unificação das espécies a serem produzidas, cultivadas nas diversas bacias. Hoje nós temos a proibição de se produzir tilápia em Roraima e tem tilápia em todo o estado praticamente. Em Rondônia a mesma coisa, é proibido e tem já faz parte da bacia a tilápia. Em detrimento a isso, no Tocantins, eles têm dificuldade de criar o tambaqui porque era proibido, porque era de outra bacia. Mas agora já descobriram que o tambaqui também já tem lá. Então, isso está passando por um estudo junto aos órgãos ambientais e os órgãos de pesquisa para definir essas espécies a ser cultivadas. Tá? Um outro problema muito importante, e isso não só é na área de piscicultura, é a questão da regulação e implantação de um sistema de controle de biossegurança da produção. Só para citar, eu passei 12 dias no Chile. Existe uma cidade chamada Porto Monte, que vive em função da piscicultura, né, de água doce, piscicultura de água salgada. E teve um problema, eles dominavam 18% do mercado de salmão no mundo, o Chile, e deu um problema de uma bactéria em 2007, e houve um desemprego imediato só nesta cidade de 45 mil trabalhadores, e hoje eles dominam apenas 4% do mercado mundial de salmão. Ou seja, no momento que teve essa transição, outros países absorveram e aproveitaram essa oportunidade. Então, não só para a questão do peixe, mas como para a questão de grãos, a gente agora aqui no estado de Roraima foi identificado uma lagarta altamente resistente, que tem aumentado muito o custo para combatê-la. Então, a gente tem passado pelo problema aqui no estado de Roraima, que hoje não pode mais sair uma fruta para outro estado, em função do problema da mosca da carambola, e temos a questão da aftosa, que é outro entrave hoje, para fazer com que a carne produzida em Roraima possa chegar ao mercado internacional. Então, é importante que o Estado se preocupe com essa questão da regulação desse sistema de biossegurança. É importante que a União também se preocupe para fazer com que determinadas pessoas que investam no setor produtivo, amanhã não possam ser prejudicadas por uma questão dessa natureza. Aqui foi iniciado um trabalho de produção de uva, e que depois todo o plantel de uva teve que ser dizimado em função de um problema de sanidade. Temos que discutir também essa questão dos processos de certificação, os investimentos e fortalecimento das unidades de pesquisa. Tá? O suporte institucional aos projetos de desenvolvimento, quando se fala aqui da piscicultura, mas isso daí vale para todo o setor produtivo, e aí vem a questão da infraestrutura, tão discutida aqui pelo governador, e esse problema da infraestrutura tanto é um problema que ocorre no estado de Roraima, como é um problema que ocorre no restante do país. Na verdade, o país não se preparou
para esse aumento de produção, para esse em função desse aumento de demanda que houve no mercado mundial de alimento, o Brasil não se preparou para assumir a posição de destaque que ele vem assumindo. Então, esse trabalho hoje a gente já começa a ver na ponta, durante o escoamento de produção da nossa safra, a nível de Brasil, você vê a quantidade de caminhões, a estrada em situações precárias. Então, o Brasil precisa ficar atento para essa questão. Nós já vamos agora, na próxima safra, já ser o maior produtor mundial de soja, passando os Estados Unidos. Então, é importante que tanto o governo federal como o governo estadual esteja atento a esta situação. E aí vem a questão da atração de investimento e incentivos fiscais. Hoje, com a regularização ambiental, a quantidade de recurso que existe nos bancos para se financiar o setor produtivo é muito grande. O estado de Roraima hoje não tem problema em termos de recurso disponibilizado nas instituições bancárias. Hoje o problema é ou de documentação para servir de garantia para esses financiamentos, ou algum entrave na questão ambiental, porque a maioria desses financiamentos são exigidos o licenciamento dos órgãos ambientais. O Banco do BASA aplicou, só para que vocês tenham uma ideia, 11 milhões de reais de um orçamento de 240 milhões de reais. O Banco do Brasil hoje está atuando na carteira do agronegócio, e aqui eu vou falar em nome do banco. Ele foi o banco, em relação à piscicultura, que mais aplicou recurso proporcional à população no Brasil. Em termos de quantidade de recursos, ele foi o segundo no país, perdendo somente para Minas Gerais. Tá? A Caixa Econômica agora entrou na questão do agronegócio, né? De maneira desburocratizada, para disponibilização de recursos. Pode até parecer estranho, mas dependendo do montante, você chega a ter financiamentos com a Caixa Econômica que saem até 10 dias. Né? Quer dizer, é algo inimaginável a gente pensar isso há 3, 4 anos atrás. Então, eu digo sempre assim, para investir em Roraima, se você tiver garantias, se você tiver a questão da regularização ambiental resolvida, a quantidade de recursos é significativa para fazer com que esse estado aconteça. Aí eu cito ainda algumas coisas que podem contribuir para o desenvolvimento. A questão das compras governamentais. Se vocês imaginarem, por exemplo, na questão da piscicultura, o Exército incorporasse 2 dias na alimentação, nós teríamos que quase que duplicar a produção no Brasil. Se a merenda escolar incorporar 1 dia a questão do peixe na merenda escolar, também vai ter que se duplicar a produção existente. Então, esse programa de compras governamentais, eles vêm principalmente para ajudar o pequeno agricultor, tá? Porque a gente sabe que às vezes o pequeno agricultor não organizado, ele vai cair na mão do atravessador e com certeza absoluta ele tende a sair do mercado. A questão da viabilização desse acesso ao crédito, os procedimentos simplificados de regularização ambiental, tá? E o momento atual da piscicultura em Roraima. Tá? Os pontos positivos. Roraima faz parte da bacia amazônica, a maior bacia hidrográfica do planeta, e eu estou falando aqui para vocês, não é puxando para a atividade. Roraima tem, e afirmo com segurança, de todas as unidades da federação, a melhor água, para a criação de peixe, devido à alcalinidade e dureza, ser acima de 40, faz com que não haja variação de pH durante o dia. Então, a gente tem essa facilidade, faz com que nós evitemos de usar até o calcário, enquanto a maioria dos produtores de outros estados trabalham com de 2 a 4 toneladas de calcário para produzir. Aqui praticamente a gente não usa o calcário em função dessa qualidade de água. Nós temos também a melhor faixa
temperatura, tanto para a produção de peixe como para a produção de grãos, isso daí é algo destacado. A maior temperatura, a média da máxima e a média da mínima está dentro da faixa ótima de produção, tanto para grão quanto para a questão de piscicultura. É uma atividade de alta rentabilidade, você tem uma alta produção por hectare. Eu fiz há 2 anos atrás um projeto de piscicultura para a Amazônia, para o Ministério da Pesca, onde eu ressaltava o que nós produzimos em 1 hectare de piscicultura, a gente precisa de 100 hectares de desmatamento da floresta para produzir a mesma quantidade de proteína bovina. Não que nós sejamos contra a questão da pecuária, mas é a questão que nós estamos num bioma frágil, sempre que se vai produzir, nós somos questionados, então nós temos que usar essa ferramenta a nosso favor. Tá? Então, a produção que se produz em 1 hectare com a criação de bovino, nós produzimos 100 vezes mais com a produção de piscicultura. E se nós usarmos o sistema intensivo com a aeração, que já foi testado, nós podemos triplicar essa área, a produção dentro da mesma área, sem acrescer nada. Tá? E outro ponto importante é o baixo custo de produção, aliás, o baixo custo de construção da piscicultura. Tá? Mas como nem tudo são fatores positivos, eu vou elencar os fatores negativos. Tá? Os pontos negativos, nós temos uma quantidade pequena de produção de grãos aqui no estado e faz com que nós tenhamos uma quantidade de insumos também pequena. Nós temos uma única produção ano aqui, e agora a gente tem conversado com alguns produtores, e nós temos ali o Afrânio, que resolveu, numa parceria junto comigo, implantar um sistema de irrigação. Então, a gente passa a ter 3 safras no ano, e isso daí é muito positivo. Então, a quantidade de insumos hoje é muito pequena. Para que vocês tenham uma noção, eu trago milho de sapezal no Mato Grosso, trago milho de Sorriso no Mato Grosso, vem farinha de carne de Rondônia, às vezes farelo de soja vem do Mato Grosso. Então isso daí é muito, em determinadas épocas do ano, é muito difícil para a gente produzir aqui. Em função dessa questão desses insumos, o custo de produção da ração ele é mais caro. A questão da dificuldade de logística, eu digo sempre assim que produzir em Roraima existe uma dificuldade de logística muito grande. Eu tenho uma indústria que, quando acontece um problema, às vezes nós não temos técnico qualificado aqui no estado, tem que vir de São Paulo. Né? Então, vocês imaginem a dificuldade que a gente passa. A questão hoje também que nós temos um único mercado, que é o estado do Amazonas, apesar de ser um ótimo mercado, mas vai chegar um momento em que ele vai saturar. Rondônia já percebeu, com alta rentabilidade da atividade, que a piscicultura é uma atividade rentável e também está produzindo para o estado do Amazonas. Então, nós temos que fazer com que esse peixe possa chegar ao mercado internacional. Esse é o nosso grande desafio. Falta de qualificação de mão de obra e assistência técnica, eu já comentei com vocês. Um outro problema que eu queria ressaltar a questão da qualidade da energia fornecida aqui no estado. Eu estou ali com um colega, trabalhamos junto na Boa Vista Energia. Hoje, a gente, viu, Rodrigo, a gente tem passado um problema muito sério na indústria com essa oscilação de energia. Né? São máquinas pesadas com motor de 300 CV, então nessas oscilações a energia vai embora, às vezes não terminou nem de girar, porque gira em alta rotação, a energia volta e o impacto é muito grande em cima da indústria. E eu já até havia conversado contigo, o problema não se resume ao estado de Roraima, o problema se resume ao país, à Venezuela, porque a energia é comprada de lá. E eu estava conversando com o Rodrigo há pouco, eles não dão um diagnóstico preciso do que fazer, e a saída que nós temos é essa, interligar com o sistema nacional,
é o único estado ainda que não está interligado, é coisa que nós já discutíamos desde 2007, 2008, essa interligação, e isso vai ser assim muito positivo, porque hoje nós estamos sofrendo, e aí quando se fala da indústria, se fala da população como um todo, tem sofrido essa questão de oscilação de energia. E a questão do programa de biossegurança que eu já havia comentado anteriormente. Tá? Então, apenas para exemplificar, essa tela eu apresentei ela em Brasília. Hoje nós temos cerca de 3.000 hectares de peixe em criação, 3.000 hectares. Se nós chegarmos a 15.000 hectares de produção, se nós fizermos 15.000 hectares de produção, praticamente a gente duplica o PIB de Roraima. Tá? Se você pegar aí 15.000 hectares, multiplicar por 8 toneladas, são 120.000 toneladas, você comercializando ele in natura, pelo preço que está hoje, seriam 720 milhões de reais, mais o consumo de grão, mais agroindústria, mais farelo de soja, ração de peixe, óleo de soja. Se você considerar que você trabalhando numa conversão de 1,8, ele vai consumir 216 mil toneladas de grãos, e que 80% desse grão, aliás, que 80% dessa ração é composta de grãos, a gente teria aí 172 mil toneladas de grãos. Para exemplificar, se nós tivermos como comparativo a soja, dividindo por um saco de 60 quilos, nós teríamos 2.880.000 sacas de soja. Se a gente for processar essa soja para transformar em farelo, tirando 6 litros de óleo, nós tiraríamos 17.280.000 litros de óleo de soja. Poderiam ser transformados, por exemplo, em biocombustíveis. E também, se nós não resolvêssemos não tirar e fôssemos fazer um comparativo em termos de produção, seria o equivalente a 48.000 hectares de soja plantada. Quer dizer, seria um impulso muito grande em termos de geração de emprego para o estado de Roraima. Tá? E uma coisa que eu gostaria de ressaltar, que também já foi colocado pelo governador, a questão do mercado da Venezuela. Eu coloco sempre que, se nós tivéssemos que tomar alguma decisão urgente para fazer o estado de Roraima acontecer no setor produtivo, o primeiro ponto seria uma conversa de presidente para presidente com a Venezuela, para que priorizasse a compra de alimentos com o estado de Roraima. São 29 milhões de habitantes na porta de Boa Vista. Então, ou seja, é uma São Paulo na porta de Boa Vista, em que 85% de tudo que consome, compra de fora. Né? Então, para que vocês tenham uma noção, passa por mês, sem nem a população de Roraima perceber, passa 4.000 bois desossados pela nossa rodovia, entra na Venezuela, vindo de Rondônia. Passa frangos vindo do Paraná para o estado, para a Venezuela. Então, se nós produzirmos aqui, nós temos um mercado na porta. No momento em que a gente chega na fronteira, toda a população, as pessoas que moram aqui em Roraima sabem que o custo de transporte vai lá para baixo, porque a gasolina é subsidiada, como qualquer derivado de petróleo. Então, eu acredito, para fazer o estado de Roraima acontecer o mais rápido possível, é haver uma determinação de presidente para presidente, para que possa desburocratizar, principalmente essa questão das alcabalas, para fazer com que os produtos produzidos em Roraima possam chegar ao mercado venezuelano. A própria soja que, porventura, for levada ao mercado venezuelano, no retorno, poderia ser trazido os insumos que a gente tem discutido tanto e que pode reduzir significativamente o custo de produção. Então, eram essas as contribuições que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Obrigado. Gostaria de convidar para fazer uso da palavra o senhor Rodrigo Moreira, que dá início à palestra, segmento do seminário Cresce Brasil. Por favor, salva de palmas.
Boa tarde a todos. Eu estou aqui representando o sistema Eletrobras, que tem atuado no estado de Roraima, no município de Boa Vista, já há alguns anos. Mas, primeiramente, queria saudar aí o engenheiro Murilo, presidente da FNE, engenheiro Fernando, representante e coordenador nacional do programa Cresce Brasil, presidente do CREA Roraima, Marcos Camoeira, em nome dele, os outros presidentes de CREA presentes aqui, e o presidente do Sindicato dos Engenheiros de Roraima, Francisco Vone Costa, que organizou esse evento aí com apoio do CREA e da Federação, que eu não tenho sombra de dúvidas que é primordial para o estado de Roraima nesse momento. Nós estávamos conversando no almoço com alguns colegas. Boa Vista e Roraima estão num momento de crescimento, no início do crescimento, é um estado muito novo, mas essa discussão é primordial para conhecermos os problemas, nivelarmos qual é a situação do estado, quais são os problemas e que ações estão sendo tomadas e que precisam ser tomadas para o estado realmente poder desenvolver. Bom, eu tentei fazer uma apresentação bem sucinta, não entrando muito no aspecto técnico, não tem como não entrar, né? Nós vamos falar bem especificamente sobre o fornecimento de energia elétrica em Boa Vista e no estado como um todo, de que maneira que isso está ocorrendo e ocorreu nos últimos anos. O que a gente vai tratar especificamente? Eu fiz uma agendazinha, atuação da Eletrobras em Roraima, características do sistema elétrico de Roraima, a evolução do mercado, como é que nós enxergamos o mercado de energia elétrica, e isso traz um reflexo do crescimento do estado, crescimento da economia, os investimentos que a Eletrobras tem feito em Boa Vista e no estado, e um panorama geral, que é isso, eu acredito que a grande ansiedade da população e do setor produtivo, saber a real situação do sistema elétrico roraimense, o porquê que nós estamos passando por problemas e que ações estão sendo tomadas para a solução disso. Falando um pouquinho da atuação da Eletrobras, a Eletrobras Distribuição Roraima atua especificamente no município de Boa Vista. É a distribuidora, tem a concessão de distribuição e comercialização de energia no município de Boa Vista. Porém, o sistema Eletrobras tem mais duas empresas atuando no estado. A transmissora Eletronorte, que importa energia da Venezuela e fornece a nós, Eletrobras Distribuição Roraima, e atualmente o governo do estado assinou um protocolo de intenções para a federalização da SER, onde já nesse momento ocorre uma gestão compartilhada da Companhia Energética de Roraima, que é a distribuidora que atua nos outros 14 municípios do estado. Umas características da nossa concessão específica do município, tem uma área de 5.687 quilômetros. Se formos fazer uma comparação com outros municípios do Brasil já em grande desenvolvimento, é uma área grande, né, o que faz com que a densidade de unidades consumidoras seja bem baixa, e isso dificulta e encarece o atendimento. Se isso ocorre em Boa Vista, imagine no restante dos municípios de Roraima. E isso não é uma característica só nossa, de toda a região norte. A Eletrobras atua também como distribuidora no Amazonas, em Rondônia, no Acre, em toda a região norte, e em 2 estados do Nordeste, em Alagoas e no Piauí. E essa característica de baixa densidade de atendimento é muito forte na região norte, o que dificulta e encarece o atendimento. Nós temos aí, atualmente, 96 mil unidades consumidoras no município de Boa Vista, e fornecemos a SER, a SER já tem hoje um atendimento de mais 7 municípios, conectados ao sistema da Eletrobras de Distribuição Roraima, para atendimento e interiorização dessa interligação da Venezuela e futuramente com a interligação a Manaus. Temos uma potência instalada no município de Boa Vista de 186 MVA, e a demanda máxima já registrada esse ano foi de 140 MVA, já contando com a carga que é distribuída para o interior do estado. 26 alimentadores de distribuição, em torno de, atualmente, 1.900 quilômetros de rede de média tensão. Eu achei interessante colocar no início um pouquinho da característica do sistema elétrico, para que todos entendam como é que funciona e a gente possa tratar isso mais na frente.
Como já foi muito bem colocado pelo governador e pelo Aniceto, nós temos aqui uma única interligação. Roraima foi interligada em 2001. Em Boa Vista nós tínhamos apenas usinas térmicas com racionamento praticamente diário. Em 2001 houve a interligação com o sistema da Venezuela. Nós estamos conectados à fonte UHE Macágua, que faz parte do complexo hidroelétrico de Guri, e temos aí, da fonte geradora a Boa Vista, 730 quilômetros de rede de linha de transmissão, sendo que em torno de 300 quilômetros de 400 kV e o restante de 230 kV. É uma rede que inicialmente, uma linha de transmissão que inicialmente foi projetada para atender até 200 megawatts. Porém, nós vamos ver no decorrer da apresentação que isso, muito em decorrência da falta de investimento na Venezuela, em compensação adequada para garantir o fornecimento e ao crescimento da carga, tanto nessa conexão na subestação Las Calaritas, quanto na subestação Santa Helena, e o crescimento da carga em Boa Vista de forma adequada. Essa falta de investimento tem nos causado problema. Quem mora em Boa Vista sofre isso praticamente diariamente. Nós vamos falar um pouquinho dessa situação. Em 2010, quando a Venezuela passou por um racionamento, já havia uma discussão sobre a interligação de Boa Vista ao Sistema Interligado Nacional, mas, de certa forma, aquele racionamento de 2010, ele forçou a barra e nos beneficiou, porque iniciou um efetivo processo de estudos, planejamento e projeto, e foi para leilão da ANEEL, para essa conexão que está prevista. Tem uma data inicial prevista para janeiro de 2015, mas, diante de toda a dificuldade da região amazônica e conseguir passar por cima das barreiras socioambientais, isso pode ocorrer entre primeiro semestre de 2015 e fim de 2016. Entrando mais no detalhe de Boa Vista, a atuação da Eletrobras Distribuição Roraima, nós temos a conexão com a Eletronorte, numa subestação que fica fora da área urbana, aquela subestação lá no Monte Cristo. Ela recebe em 230 kV e a Eletronorte nos entrega nesse ponto, onde nós fazemos a distribuição para as nossas 3 subestações, através de linhas de 69 kV, e entregamos a SER. A SER já tem o eixo sul do estado todo conectado. Até essa linha ela atende Mucajaí, Iracema, Caracaraí e Rorainópolis, em torno de 250, 300 quilômetros de linha de 69. E a SER já está com projetos para conexão de outros municípios em 69, que também vão derivar dessa subestação. Nós temos 2 usinas térmicas desde 2010, quando houve o racionamento, que isso aqui impediu racionamento em Roraima. A Venezuela passou por racionamento desde 2010 e continua tendo pequenos racionamentos. Em 2010 foi agravado a deficiência do sistema elétrico venezuelano, agravado pela seca que ocorreu na Venezuela, fez com que ela passasse num grande racionamento em 2010 e forçou Roraima, o governo federal aí deu como atribuição a nós, distribuidora, instalar geração para garantir a continuidade de fornecimento aqui e evitar o racionamento. Essas 2 usinas foram instaladas nas nossas subestações e operam até hoje, garantindo e evitando o racionamento aqui. Mas ainda não são suficientes, nós vamos falar mais na frente, para resolver o problema que surgiu do ano passado para esse ano. De forma geral, achei interessante colocar a evolução do mercado em Roraima, em Boa Vista. Aqui eu coloquei 2 curvas de evolução. A barra azul é o número total de clientes. A gente percebe aqui que o número total de clientes ele cresce em torno de 4 a 4,5% ao ano. Mas o consumo de energia elétrica ele é bem mais expressivo. Isso aqui o nosso mercado entende e nós entendemos que é exatamente o aquecimento da economia que está ocorrendo no Estado. Nós temos, de 2009 a 2012, um crescimento de 35% do consumo de energia. Estamos projetando para 2016, de 2012 a 2016, um crescimento de 49% do consumo de energia. O que evidencia que o Estado está num crescimento acelerado e as projeções que nós estamos fazendo, aliado a tudo isso que foi dito aqui, uma possível conexão viária com a Guiana para exportação, para entrada de insumo para o Estado
o estado, e Roraima passar a ser um corredor entre o Amazonas, talvez centro-oeste, para exportação, vai fazer com que essa elevação seja cada vez mais expressiva. Bom, independente de problemas no suprimento venezuelano, nós temos como única fonte, a base de operação do nosso sistema Roraima é a interligação Brasil-Venezuela. A Eletrobras vem ao longo dos anos, a Eletrobras está na gestão das distribuidoras desde 2009 e vem no decorrer dos anos fazendo grandes investimentos, tanto na distribuição, média e baixa tensão, quanto nas subestações. O nosso sistema atual é esse aqui, eu vou só estar indicando aqui os investimentos que nós já fizemos e estão previstos para os próximos anos no nosso sistema de distribuição, que funcionam plenamente. Eu vou mais na frente mostrar a evolução da qualidade desse fornecimento, que depende única e exclusivamente do sistema urbano de Boa Vista e conexões com a SER, mas que só funcionam perfeitamente, e aí é o que o consumidor percebe, né? É evidente, se a fonte supridora for adequada. Se ela não for adequada, qualquer investimento a nível de distribuição em 69 e 13.8, que são as nossas tensões aqui de operação, elas não conseguem refletir se houver um grande problema de suprimento. É como qualquer apagão que ocorra no Nordeste, que ocorreu há pouco tempo. Faltou fonte, falta tudo, seja de maneira contínua ou com oscilações. Então, em 2012, nós fizemos ampliação da subestação Floresta, em 50% da sua capacidade. Para 2014, nós estamos ampliando a subestação Centro, também em 50% da sua capacidade, nós temos lá 2 transformadores, vamos colocar o 3º transformador. Também vamos fazer a conexão da subestação Floresta para a subestação Distrito, porque além da segurança operacional e você conseguir fazer um alívio de carga no momento de crise em uma dessas outras linhas, essa subestação Distrito ela é muito importante para a interiorização dessa conexão, o que garante maior confiabilidade para os outros municípios que vão estar conectados aqui. Em 2014 também está prevista a duplicação da linha da Floresta, da subestação Floresta, que é uma linha bastante importante para garantir o fluxo de energia adequado no sistema. E no último estudo atualizado agora, esse início do primeiro semestre, nós já identificamos a necessidade de 2015 de mais uma subestação lá no bairro Equatorial e conexão com a subestação da Eletronorte e a nossa subestação da Distrito, para atender, porque quem conhece Boa Vista sabe, aquele eixo da Taíde Teve, que vai para o final da cidade, é um grande crescimento, um polo de crescimento de mercado muito grande ali, e essa subestação vai estar atendendo esse crescimento. Em 2016, nós já atendemos a região do Passarão, que já foi mencionado aqui, que é um grande polo agrícola no estado, que está sendo revitalizado, é um sistema de irrigação focado na fruticultura, e já há atendimento hoje, porém, com o crescimento de mercado previsto, nós estamos projetando a instalação dessa subestação em 69, 34, 13 e 8, para atender tanto a região do Passarão, quanto a zona de processamento e exportação que está ali no Monte Cristo, e ela está no início, já foi implantada, mas ela está ainda muito modesta com relação à produção efetiva. Acredito que, acho que tem uma ação efetiva com produção lá. Mas, em 2016, nós entendemos que isso já vai estar bem avançado e essa subestação vai atender também a zona de processamento e exportação. Outros investimentos. Continuamente, novos alimentadores de distribuição, melhorando a carga e a distribuição na cidade, facilitando a operação, reduzindo áreas de defeito. Quando ocorre um defeito, você consegue isolar. Já com novos padrões de rede, a Eletrobras implantou novos padrões de rede aqui só com rede compacta e rede isolada, o que diminui defeito na rede, reduz o impacto ambiental. Nós temos uma cidade muito arborizada, esse tipo de rede já reduz o impacto, ela pode estar entre as árvores, não precisa fazer poda. Nós realizamos em torno de 600 a 700 obras ano de melhoria no sistema, para garantir que o sistema de distribuição efetivo, que vai levar energia para a casa de vocês, para a indústria, para o comércio, tenha qualidade suficiente, desde que a fonte seja adequada. Nós temos ainda um parque, acho que toda a região norte tem uma característica de redes antigas com poste de madeira sem tratamento.
Então, esse poste ele tem uma vida útil aí de 10 anos, 15 anos no máximo. Nós temos um parque de 8.000 postes ainda sem tratamento e é feita a substituição de em torno de 1.000 a 1.500 postes por ano, que, se não for feita, começa a causar problema de quebra um poste, falta de energia e prejudicando o consumidor. Já automatizamos, no ano passado, as 3 subestações que nós tínhamos, elas não eram todas automatizadas, e estamos agora, 2013, 2014, automatizando todo o sistema de distribuição, onde em todos os alimentadores da cidade, o operador lá do centro de operação vai conseguir, o que já, esses 3 últimos aqui, esses 2 últimos, já é o que as grandes empresas do setor já têm praticado, tem colegas do setor elétrico aqui, e não há dúvida da eficiência disso. A automação do sistema traz ganhos tanto para a empresa quanto para o consumidor. Estamos automatizando o sistema de distribuição e automação de serviços. Estamos integrando o centro de operação, onde o operador ele consegue enxergar todas as equipes da cidade, rastrear a equipe, mapear a equipe, onde tiver um defeito, ele consegue deslocar a equipe de maneira mais rápida, e isso traz um reflexo para o consumidor imediato. Nós temos hoje um tempo médio de atendimento de 80 minutos, incluindo a área rural do município, e a tendência isso é baixar bastante, e o número de horas de desligamento também. Isso era para dar um panorama geral sobre a atuação da Eletrobras e a situação, mas o ponto mais importante que eu acredito que quem mora em Boa Vista, principalmente, e o setor produtivo está precisando saber, é o que a gente está passando, né? Hoje nós tivemos uma oscilação pela manhã, não sei se todo mundo percebeu, no horário do intervalo, desligou os ar-condicionados. Foi uma oscilação do sistema. Por quê? A Venezuela, desde o final do ano passado, o sistema venezuelano vem passando por uma degradação, e o mais grave disso é que a Venezuela ela não tem comunicado o Brasil desse problema. Em 2010, quando houve o racionamento, a Venezuela sinalizou. Finalzinho de 2009, ela falou: Brasil, eu vou ter que racionar, então tome providências para garantir fornecimento à Boa Vista. Isso não está acontecendo agora. Em momento algum, a Venezuela sinalizou que está tendo problema. Mas nós percebemos, tanto vocês consumidores como nós, e aí, finalzinho do ano passado, nós contratamos uma consultoria especializada para fazer essa análise, e analisou todo o sistema de transmissão da Venezuela até o sistema de transmissão em Roraima. E constatou efetivamente que a linha de interligação Brasil-Venezuela, ela, por mais que tenha sido projetada para operar com 200 megawatts, hoje ela só tem capacidade de garantir o mínimo de confiabilidade se ela operar com 95 megawatts. Ou seja, nós temos uma potência atual de 140, o que passa de 95, atualmente nós estamos gerando com térmica. Então, nesse momento, nós estamos com mais ou menos 20 megawatts de geração lá no distrito e mais uns 10 na floresta. Isso é o que tem garantido não faltar energia, não ter que racionar em Boa Vista, é essa geração. Agora, essa geração que está aqui, ela não foi projetada para trabalhar nesse limiar de confiabilidade. Então, por que está ocorrendo oscilação? Qualquer evento no sistema que ocorre em qualquer cidade, por exemplo, um carro bate num poste, causa um curto-circuito. Naturalmente, o que o sistema de distribuição faz? Ele desliga aquele alimentador, aquele transformador, isola aquele defeito até a equipe for lá e substituir o poste. Qualquer evento desse, a fonte não tem robustez para segurar, então ela oscila. Oscila a cidade inteira. Vocês moram aqui, sabem que quem está lá no Pintolândia ou quem está ali no centro sofre oscilação, seja onde for o defeito. Inclusive defeito no sistema venezuelano. Lá em Santa Helena existe uma conexão em 34 kV, uma linha de distribuição, que quando ela desliga, oscila a Boa Vista também. Isso ocorre também com as cargas conectadas em Las Claritas. Então, eu acabei falando um pouco desse histórico aqui. Em 2001 nós fomos conectados. Em 2008 e 2009 nós já percebemos um elevado número de desligamentos, blackout total, não estamos falando de oscilação. Em 2010 a Venezuela teve um racionamento. Em 2010 nós instalamos as gerações em Boa Vista e evitamos o racionamento aqui, o que foi muito importante. Nós instalamos a geração de janeiro a abril, a geração 60 megawatts de geração começou a operar. Em 2011 saiu a decisão efetiva de conexão ao sistema interligado. Então, de certa forma, o racionamento nos ajudou a essa decisão sair, o que foi bom para Roraima. Não racionou em Roraima, mas criou uma pressão para essa conexão sair. É lógico que é uma obra de longo prazo, né? Manaus conectou agora,
já está conectado ao Sistema Interligado Nacional, vai operar como teste até dezembro, a partir de dezembro entra em operação normal, conectada a Tucuruí, uma linha de 500 kV, que já foi leiloada, já foi feito o projeto, a ANEEL já leiloou, o empreendimento já iniciou e a previsão de conexão é 2015 a 2016, dependendo do desenrolar e liberação de licenças socioambientais. Porém, de 2012 para 2013, nós começamos a sentir aquelas oscilações. Então, nós, distribuidora, imediatamente provocamos a Eletronorte, que é a empresa de transmissão, e, por consequência, provocamos o Ministério de Minas e Energia para alertar, Roraima passa por mais um problema, além de desligamentos, passa por oscilação, o sistema está vulnerável. Contratamos uma consultoria, fizemos uma análise do sistema de transmissão, levamos isso ao Ministério, o Ministério fez uma análise de quais os cenários que Boa Vista estava passando até a conexão, e se estabeleceram essas ações. Esse mês é para estar sendo deliberado pelo Ministério de Minas e Energia o incremento de geração aqui em Roraima, e muito provavelmente isso vai ser deliberado para que a distribuidora faça de maneira mais rápida possível, e essa geração, a nossa ideia, assim que liberado, nós não podemos tomar qualquer ação desse nível, porque é uma questão de suprimento, porque nós somos distribuidora. Depende de uma ação definitiva, que é a interligação, ou de uma autorização especial do Ministério de Minas e Energia, para que a gente possa implementar. Estamos esperando que isso ocorra agora, nesse mês, para que nós já possamos tomar uma ação, e no primeiro semestre de 2014, essa usina de grande porte, com máquinas adequadas para atender essa questão de oscilação, máquinas com controladores de tensão automática que tenham uma resposta imediata, possam operar. Então, a ação em andamento para o primeiro semestre agora é uma usina que consiga garantir não só a compensação das oscilações, mas nos tirar dessa grande incerteza que a Venezuela passa hoje. Não vamos entrar em questões políticas da Venezuela, mas a cada dia nós temos maior dúvida se vamos passar por um colapso ou não. Hoje, se der um blackout de longa duração, a Venezuela entrar em colapso de fornecimento, nós temos só 60 megawatts para atender 140. Então, vai haver racionamento. Então, essa usina, o Ministério enxergou isso, nós vemos participando com reuniões do Ministério, mostrando, porque quem sofre na pele, isso aqui somos nós, é muito diferente do sistema interligado. Sistema interligado, qualquer oscilação, o ONS está querendo saber, ele está pedindo um relatório e quer saber e tomar ação efetiva para corrigir. Aqui, se a distribuidora não esperneia, literalmente, as ações não ocorrem. Então, todo problema que ocorre, isso está sendo levado ao Ministério, que voltou a analisar o problema de Roraima e está tomando essa decisão para que a gente garanta, a partir do primeiro semestre de 2014, assim que a nova usina entrar em operação, ocorrendo qualquer problema na Venezuela, nós vamos ter fornecimento garantido a Roraima. Nessa mesma ocasião, onde foi constatado em 2012 que havia problema de oscilação e de confiabilidade e qualidade do sistema venezuelano, foi solicitado que fosse antecipado um equipamento que é do projeto da interligação com Manaus para operar aqui na linha da Venezuela, e isso vai ocorrer também em 2014, só que no segundo semestre. Isso ajuda a dar maior confiabilidade ao sistema. É uma ação que já está em andamento. E temos a solução estrutural, efetivamente, que é a interligação com o Sistema Nacional. Isso aqui é fato, vai ocorrer, questões de prazo de implementação do empreendimento, mas já foi, como eu já disse, já foi leiloado pela ANEEL e já está em execução. Então, de 2015 a 2016, essa obra entra em operação, e aí sim, a grande vantagem que eu vejo, além de, é uma linha muito mais robusta, uma linha de 500 kV, nós somos conectados em 230 kV na Venezuela, mas a grande vantagem é que nós estamos conectados ao Sistema Interligado Nacional e vamos passar a trabalharmos com as regras do Sistema Interligado. Para vocês terem uma ideia, no Brasil todo, em média, se eu não me engano, quem for do setor, se quiser me corrigir, mas em média, o suprimento, ele contribui cerca de 6% do total de desligamentos que os consumidores sofrem, de 5% a 6%. Em Roraima, o suprimento contribui 60%, de 55% a 60%. Então, é uma pequena diferença que nós vamos deixar de ter com essa interligação. Qualquer evento que ocorrer,
o Brasil inteiro está olhando e quer saber por que aconteceu, o que não ocorre hoje. De maneira geral, eu achei interessante finalizar com alguns aspectos relevantes que eu acho que é interessante para o consumidor, para o residencial, para o comercial, para a indústria, para a cadeia produtiva, para consumidores, grandes consumidores rurais, aí, com produtores de grãos. Nós temos um aqui, eu estava conversando com a Fran, eu estava aqui há pouco tempo, que é um consumidor que depende de confiabilidade para conseguir operar. Alguns aspectos que nós consideramos importantes para nós, para garantir um atendimento adequado e para a população entender isso e saber que temos problemas no setor elétrico aqui em Roraima? Temos, mas tem soluções em andamento. Apesar das limitações da interligação Brasil-Venezuela, nós, Eletrobras, estamos realizando investimentos e não apresentamos restrições de atendimento a novas cargas. Ou seja, qualquer carga chegar em Roraima, qualquer novo cliente, como foi o caso dos 2 shoppings que estão se instalando, de consumidores conectados para irrigação, consumindo 2, 3 megawatts, nós atendemos. O que tiver de complementação, nós vamos colocar no planejamento de mercado para atender com geração termoelétrica. Nós entendemos que nós, distribuidoras, não podemos, de maneira alguma, colocar barreiras para o Estado crescer, para o Estado desenvolver. Então, todas as ações que o nosso mercado indica de crescimento, a nossa área técnica faz todas as ações necessárias, como os investimentos que eu já mostrei, para conseguir atender. É lógico que dependemos de um fornecimento adequado, mas a base do sistema elétrico em Roraima está sendo trabalhada. Estão sendo realizados grandes investimentos pela distribuidora, capaz de melhorar a performance, e aí, nesse caso aqui, eu vou mostrar, só para deixar bem claro, um gráficozinho. Esse é um indicador de continuidade. Toda vez que falta energia, ele é contabilizado e a ANEEL fiscaliza. E nós fizemos uma média dos últimos, nós estamos mostrando aqui, agosto de 2013, esse valor aqui, ele pega uma média mensal dos últimos 24 meses. Ou seja, esse valor de março de 2012, ele pega uma média mensal de 24 meses atrás. O que mostra, efetivamente, as ações da distribuidora, ou seja, o desligamento que foi originado por uma falha no nosso sistema, Boa Vista, ele é contabilizado nessa linha azul. E a gente vê que no decorrer do tempo, tem reduzido continuamente. Os investimentos que a distribuidora tem feito, tem mostrado um resultado de redução contínua. Porém, é totalmente ao contrário a linha vermelha, que é o resultado das oscilações de desligamento no sistema de subtransmissão. E é o que o consumidor acaba enxergando. A linha verde é o desligamento total. Independente seja na fonte supridora ou no sistema de distribuição, o consumidor vai perceber isso, é lógico. Mas isso aqui representa 60% dos desligamentos que todos sofrem aqui, seja na indústria, comércio. Ou seja, quando tivermos essa usina, já teremos um alívio disso, e a conexão com Manaus, nós vamos reduzir isso do impacto de 60% para o impacto, é lógico, no primeiro ano, pode ocorrer problemas, está a fase de teste, mas a hora que se consolidar a operação da interligação, em torno de 10%, ou seja, uma redução de 50% do impacto de desligamentos aqui no município. E o que eu já tinha falado, soluções estruturantes já estão em andamento. Não é aquela questão de que está se planejando, vamos ver o que temos que fazer, o que vamos fazer. As soluções já estão postas. Janeiro a junho de 2014, uma nova usina de grande porte e com capacidade para também corrigir problemas de oscilação já estão sendo implementada. Segundo semestre de 2014, um equipamento que melhora ainda a confiabilidade do sistema. E 2015 a 2016, a interligação com Manaus, e aí sim, uma solução estruturante e que vai conseguir dar ao Estado a confiabilidade do setor energético para o crescimento, que é o grande foco do evento aqui. Outro ponto muito importante, não porque a Eletrobras esteja na gestão compartilhada agora, isso já era um planejamento, como o governador colocou aqui, a SER, que é a Companhia do Estado, também já tem
um rol de obras de interiorização e de melhoria, principalmente no setor de subtransmissão 69 kV, para a interiorização do estado, que é muito importante. Como eu falei, tem produtores rurais que estão esperando uma conexão dessa para conseguir produzir e deixar de ter um custo muito alto com produção, com irrigação, através de queima de óleo diesel. E isso também agregado a tudo que a distribuidora tem feito na capital, vai trazer a todo o estado uma condição mais adequada de produção e desenvolvimento. Bom, gente, era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado.